Mercado financeiro projeta crescimento da economia pela segunda semana seguida. Banco Central prevê novas funcionalidades para o Pix, meio de pagamento que caiu no gosto do brasileiro. E você vai ver também. Carne tem a maior queda de preço em 5 anos e consumo aumenta. Com fim de incentivo do governo, vendas de veículos caem em agosto. Xi Jinping anuncia que não irá à cúpula do G20 e presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamenta a ausência do colega chinês. E ainda, após golpe, dirigente interino do Gabão promete eleições livres. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani, e uma ótima semana. Ótima tarde para você, ótima semana também. E, claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, dia 4 de setembro. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, exigiu a presença de parlamentares na semana do feriado para votar as pautas econômicas. O objetivo é agilizar os trabalhos antes da folga prolongada. O líder da Câmara, Arthur Lira, determinou que os parlamentares registrem presença nas sessões convocadas nesta semana, mesmo com o feriado do Dia da Independência. De acordo com a norma, na terça e na quarta-feira, o comparecimento dos parlamentares vai ser obrigatório. A medida é atípica, já que as sessões costumam ser semipresenciais em semanas de feriado. O presidente da Câmara pretende agilizar a votação de pautas econômicas que estão na agenda do plenário, como o texto do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas. Nesta semana, deve começar a ser discutido um projeto de lei do Desenrola que prevê um teto de 100% para os juros ao longo de um ano, ou seja, um limite que seria o dobro da dívida original. O rotativo é a modalidade em que o cliente não paga o valor total da fatura em dia e a transfere para o mês seguinte, com o parcelamento automático da dívida. O texto propõe ainda que os bancos apresentem uma proposta sobre a cobrança de juros sobre o rotativo do cartão de crédito em até 90 dias após a sua promulgação, caso ela seja aprovada. O programa Desenrola prevê a renegociação de dívidas de pessoas físicas que estavam com o nome negativado em instituições de crédito. Brasileiros com dívidas inscritas até o dia 31 de dezembro de 2022 e que estejam ativas. Os devedores vão ter o prazo de 12 meses para o pagamento. O Banco Central informou que, em breve, o Pix pode ser usado em novas finalidades. O relatório de gestão da ferramenta prevê que a forma de pagamento pode ser empregada até no transporte público. A maior transferência de dinheiro via Pix foi registrada em dezembro de 2022. A quantia foi de R$ 1,2 bilhão. O Banco Central informou que o Pix vai poder ser usado futuramente em outros casos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. A informação consta no relatório de gestão do Pix. O documento traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos, entre 2020 e 2022, além de previsões sobre novas funcionalidades que podem ser incorporadas em breve. O Banco Central também reafirmou que o Pix pode ser usado em operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços no exterior. No mês passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix poderia ser uma alternativa ao cartão de crédito. No relatório divulgado nesta segunda, o Banco Central informou que existe a possibilidade de estabelecer regras que viabilizem mecanismos de garantia, possibilitando que o Pix seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados. E pela segunda semana seguida, a previsão do mercado financeiro subiu a projeção do crescimento da economia neste ano. A estimativa da inflação também teve alta. A previsão do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto este ano subiu, passando de 2,31% para 2,56%. A estimativa semanal está no Boletim Focus do Banco Central. Já para o próximo ano, a expectativa para o crescimento da economia brasileira é de 1,32%.
De acordo com o IBGE, superando as projeções no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros 3 meses de 2023. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses e no semestre essa somatória chega a 3,7%. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, teve elevação de 4,9% para 4,92%. E para 2024, a estimativa ficou em 3,88%. A previsão para esse ano está acima do teto da meta de inflação de 3,25%. Influenciada pelo aumento da gasolina, a inflação oficial acumula 2,99% no ano. Em 12 meses, o aumento é de 3,99%. E a expectativa é de que a taxa de juros encerre 2023 em 11,75% ao ano. Já para o fim de 2024, a estimativa é que a Selic caia para 9% ao ano. O preço da carne teve a maior queda em 5 anos e o consumo já aumentou. Alcatra, filé mignon e contrafilé registraram os maiores recuos nos primeiros 6 meses de 2023. Neste ano, a carne bovina volta a ser mais consumida pelos brasileiros. Um dos motivos é a redução de preço, que é a menor desde 2018. De acordo com projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a disponibilidade per capita da proteína deve chegar a 30 quilos e 400 gramas por habitante neste ano, após 5 anos de queda. A alta no consumo é de 8,1% em relação a 2022 e retomou o volume do período pré-pandemia. De janeiro a julho deste ano, o preço da carne bovina já caiu 9,36%, acumulando a maior retração dos últimos 5 anos, segundo o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O índice avalia o custo de vida das famílias paulistanas, mas coincide com o resultado da inflação oficial do país. No IPCA de julho, o recuo no preço acumula 8,54% em 12 meses e 7,9% no ano. No acumulado de 2023, os preços que mais diminuíram foram o da alcatra, do filé mignon e do contrafilé. A estimativa é que, somados os 3 principais tipos de proteína animal consumidos pelos brasileiros, a bovina, a suína e a de frango, o consumo deve atingir mais de 100 quilos por habitante ao ano, o segundo maior índice já registrado, inferior apenas ao de 2013. E nós estamos ao vivo, são 13 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Hora de eu fazer uma pergunta para você. Diga lá. Mal passada ou bem passada? Mal passada. Para mim também. E olha só, não importa o modo de preparar a carne, sem dúvida, é uma preferência nacional. O Brasil, inclusive, é o terceiro país que mais consome o alimento no mundo, atrás apenas da Argentina e dos Estados Unidos. E esses dados são da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento, a OCDE. Por isso, essa queda no preço que a gente estava falando é sem dúvida uma ótima notícia. Mas nos últimos 5 anos o brasileiro teve cada vez menos carne no prato. E agora os números indicam que o consumo voltou a aumentar. Mas será que todos estão podendo saborear um suculento bife no almoço, mal passado, bem passado ou no jantar? Isso que a gente vai saber agora na nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Economia, Denis Medina. Boa tarde, Denis. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Denis, a sua disponibilidade. Primeiro, eu peço que você explique para a gente por que os preços da carne caíram e, consequentemente, o aumento do consumo. Os preços de produtos, em geral, é um efeito da oferta e da demanda. Então, a gente teve alguns efeitos combinados, aumentamos a produção de carne e também houve uma redução no volume de exportações. Consequentemente, sobrou mais produto para o mercado interno e isso puxa um pouco o preço para baixo e faz o consumo aumentar um pouco mais. Então, esses 3 elementos ajudaram aí
nesse fator do preço. Legal, Denis, você falou sobrou mais produtos, mas o que a gente quer saber agora é se todas as classes sociais estão tendo acesso à carne. O consumo aumentou também nas classes D e E, principalmente? O consumo aumenta em todas as classes. Obviamente, as classes D e E têm mais dificuldade, e aí sempre a gente vê uma substituição, muitas vezes, né, da carne bovina pela carne ou de frango ou de suína, às vezes até substituindo por ovos, que é uma alternativa de proteína, mas assim, ela não sobe, o aumento do consumo não é igual para todas as classes. Obviamente, a classe D e E ainda tem um pouco de dificuldade, principalmente porque a renda não tem aumentado. E, Denis, você falou sobre oferta e procura. Então, eu te pergunto, até o fim do ano, o preço deve voltar a subir? É bom a gente lembrar que em dezembro, por causa das festas, a procura aumenta bastante e isso pode, então, causar uma nova alta. É verdade, a gente tem um aumento nessa época de final de ano, inclusive porque, por conta do 13º, as pessoas têm mais renda, né? Então, não tem uma expectativa de alta porque a produção aumentou, né? Então, a gente tem efetivamente mais carne disponível no mercado. Então, no descarto que vai aumentar, vai ficar de novo difícil. Ela pode flutuar, obviamente, ao longo do período, mas no final do ano, acho que a gente ainda vai ter bons preços de carne. Tá certo, a gente acabou de conversar com o economista Denis Medina, que é professor da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado a vocês, uma excelente tarde a todos. Grande abraço. E olha só, as vendas de carros caíram em agosto. A baixa de quase 8% veio após o fim do incentivo do governo. Os emplacamentos de carros, picapes, utilitários esportivos, vans comerciais, caminhões e ônibus no Brasil baixaram de 225.597 em julho para 207.717 unidades em agosto. A redução foi de 7,93% em relação ao mês anterior. Esse resultado menor já era esperado por causa do fim do programa de descontos do governo federal para estimular o setor automotivo. Segundo dados da associação que representa as concessionárias, na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas de veículos novos no Brasil recuaram 0,41%. Diante desse levantamento de agosto, a Fenabrave afirma que os números evidenciam a necessidade de uma política de fomento industrial de longo prazo. Os recursos disponibilizados pelo governo federal para bancar a redução no preço de automóveis se esgotaram no início do mês de julho e resultaram na venda de 125 mil automóveis 0 km com desconto. Mesmo com o recuo registrado em agosto, a evolução total de emplacamentos no Brasil segue com alta de 13,7%. Segundo a Fenabrave, neste ano não há sinais de que teremos uma forte recuperação na segunda metade do ano. E veja a seguir, Xi Jinping anuncia que não irá à cúpula do G20. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamenta a ausência do colega chinês. E ainda, após golpe, dirigente interino do Gabão promete eleições livres. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta segunda-feira para você. E olha só, o mês de setembro começou com o estado de Santa Catarina em alerta devido às fortes chuvas. Não há registro de grandes estragos, mas a situação é preocupante, porque vem mais chuva durante a semana, né, Dani? Pois é, Kleber, e é para lá que a gente vai, para Santa Catarina, com a repórter Michele Veiga, para saber mais sobre esse assunto.
Santa Catarina não é para os fracos, não. Das temperaturas elevadas da última semana para um começo de setembro bem chuvoso. Temperatura na casa dos 20 graus, mas que devem cair ainda ao longo da semana. Mas o que chamou a atenção nesse primeiro final de semana de setembro foi a chuva, que começou neste domingo e segue durante a semana. Mas agora, no finalzinho da manhã, começou a dar uma trégua, mas de acordo com a Defesa Civil do Estado, volta a chover ainda no meio da tarde dessa segunda, dando uma cessada na terça e na quarta, voltando a ter grandes volumes de chuva aqui no estado. O município de Praia Grande, que ainda vai se restabelecendo da última chuva forte aqui em Santa Catarina, volta a ter estado de atenção devido à cheia dos rios. Já os demais municípios vão monitorando conforme a Defesa Civil do Estado também vai lançando os seus alertas. Ainda assim, há muita previsão de chuva para esse final de segunda-feira, por isso os municípios todos estão em alertas. Na Serra Catarinense, inclusive, houve famílias que ficaram ilhadas devido ao excesso de chuva, mas o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atuou prontamente. Nas áreas mais da região que faz a divisa com o estado do Rio Grande do Sul, também houve aí pessoas com problemas de alagamento nas residências, mas ainda não há ocorrências de vulto. De acordo com a Defesa Civil, só aqui na região do sul de Santa Catarina, de ontem, por volta das 10 horas da manhã, até hoje, ao meio-dia, choveu o equivalente a 59 milímetros, o que era previsto para quase o mês todo de setembro. Portanto, o setembro aqui em Santa Catarina começou bem chuvoso, com alerta da Defesa Civil, e assim a gente vai continuar durante toda a semana. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com a agenda cheia nesta semana. Após o desfile militar do 7 de setembro, em comemoração ao aniversário da independência do Brasil, Lula deve viajar para Nova Delhi, na Índia. Lá, ele participa da cúpula do G20, prevista para os dias 9 e 10. E nesta edição, o Brasil ocupa uma posição de destaque. O país assume a presidência rotativa. Lula deve trazer temas como a preservação ambiental, transição energética e combate à miséria para a pauta de discussões entre as nações. O grupo representa cerca de 80% de toda a economia global. E a China vai ser representada pelo primeiro-ministro Li Qiang na cúpula desse G20, no próximo final de semana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou a ausência do colega Xi Jinping. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores, que não falou diretamente sobre a ausência do presidente Xi Jinping no encontro dos líderes das 20 maiores economias do mundo. Acabei de fazer um anúncio sobre isso. O premier Li Qiang vai liderar uma delegação em Nova Delhi, na Índia, para participar da cúpula dos líderes do G20. O que posso dizer é que o G20 é um importante fórum para a cooperação econômica internacional. A China sempre deu muita importância a isso e participou ativamente dos eventos relevantes. Uma fonte da União Europeia revelou na semana passada, sob anonimato, que o presidente chinês Xi Jinping não participaria do fórum. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou à imprensa que estava decepcionado com a ausência do chefe de Estado da China no encontro. E o dirigente interino do Gabão, o general Brice Oligui Nguema, que chegou ao poder depois de destituir o presidente Ali Bongo, prometeu nesta segunda-feira que vai devolver o poder aos civis e vai celebrar eleições, mas sem prometer uma data. O general pediu participação de todos os grupos do país para elaborar uma nova Constituição, que vai ser adotada por meio de um referendo com o objetivo de ter instituições mais respeitosas aos direitos humanos e à democracia. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, no fim dessa transição, com o apoio de todos os parceiros do desenvolvimento gabonês, pretendemos entregar o poder para os civis, organizando novas, livres, transparentes e confiáveis eleições em um clima de paz social. Dans la paix sociale. O general expressou nesta segunda surpresa pelo golpe de Estado ter sido condenado pelas instituições internacionais e afirmou que os militares agiram para evitar o derramamento de sangue.
O presidente Ali Bongo foi deposto em 30 de agosto pelos militares, pouco depois de autoridades eleitorais terem anunciado a reeleição para um terceiro mandato, depois de 14 anos no poder. O pai do presidente deposto, Omar Bongo, governou o Gabão por mais de 40 anos. E o presidente do Quênia iniciou nesta segunda-feira uma cúpula climática histórica que pretende converter o continente africano em uma potência emergente em energias renováveis e pedir também auxílio financeiro internacional. Amigos, esta cúpula é um momento de imaginar um futuro africano ousado e afirmativo. Estamos aqui para imaginar um continente que ligue os mercados e os recursos à demanda, desbloqueando economias massivas de escala, um continente que ofereça uma espinha dorsal para um mundo sem carbono, um continente que prospere e molde um futuro à prova do clima para todos. A continent that thrives and shapes climate-proof future for all. Por 3 dias, o presidente vai receber líderes africanos e de outros lugares, como o chefe da ONU, Antônio Guterres. A África, onde vivem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em 54 países, é política e economicamente diversa e abriga populações que estão entre as mais vulneráveis à mudança climática. Um rascunho da Declaração de Nairobi, consultado pela AFP, mas ainda em negociação, destaca o potencial único da África para ser uma parte essencial da solução. O documento cita o vasto potencial da região em energias renováveis, a sua mão de obra jovem e os seus ativos naturais. Mas os desafios são enormes para um continente onde cerca de 500 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. Segundo o presidente do Quênia e o chefe da Agência Internacional de Energia, apenas 3% dos investimentos globais em transição energética chegam à África. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, mas não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.